Olá, boa noite. O TN2 de hoje começa com a imagem de um grave acidente que tirou a vida de um empresário em Cariacica. O carro foi esmagado por uma carreta na rodovia Leste-Oeste. No mesmo trecho, outros graves acidentes já foram registrados. O carro de passeio foi esmagado pela carreta que transportava suco. Na hora da curva, acabou tombando. O acidente foi por volta do meio-dia em Cariacica, na rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Campo Belo. Pelas imagens, é possível ter noção da gravidade. Pelo corpo retirado das ferragens do carro esmagado, a certeza. Quem conduziu o veículo era o empresário Valber Sante, de 40 anos. Ele tinha levado um funcionário em casa quando voltava ao trabalho e tudo aconteceu. Esse radialista que mora na região chegou logo depois do acidente. Quando eu vi o barulho, eu já falei, acidente na Leste-Oeste. Aí disse sim. Cheguei aqui e presenciei a carreta tombada. Foi muito triste a situação, sabendo que não dava para socorrer aquele motorista. Ele chegou a registrar algumas imagens do local. Nessas outras, do alto, o socorro ao caminhoneiro. Esse pedreiro, que trabalha perto da rodovia, viu a carreta e ouviu o barulho do acidente. Vi quando o caminhão começou a batinar ali. Aí com o barulho logo em seguida. Aí eu falei com o dono da obra aqui, ó, deu um trem errado aí, rapaz. E foi difícil, vamos pra lá pra ver. Chegou lá, tinha que acontecido aquele troço aí, Deus me livre. Moradores ao redor acompanharam o trabalho dos bombeiros, inclusive da remoção do corpo do empresário das ferragens. No veículo menor, que estava debaixo da carreta, também havia uma vítima. E essa vítima, infelizmente, veio a óbito. A gente conseguiu conversar com um funcionário do Valber, da vítima que infelizmente não resistiu a esse acidente, mas ele não quis gravar a entrevista. Só conversou que estava há 4, 5 meses no serviço e que o patrão era uma pessoa muito tranquila, muito querida. Ele ficou sabendo do acidente através do WhatsApp. A esposa dele mandou uma imagem e ele conseguiu reconhecer o carro já esmagado pela carroceria do caminhão. Ele disse também que o patrão dizia que preferia chegar atrasado aos compromissos do que ter que correr. Horas depois do acidente, a esposa da vítima chegou ao local. Diante do corpo do marido, ajoelhou no chão sem forças. O motorista do caminhão foi socorrido para o hospital de urgência e emergência. Um acidente grave, que não é o único na região. Em 2020, praticamente no mesmo ponto do de hoje, uma carreta com água oxigenada tombou. O produto acabou vazando pela pista, caindo na rede de esgoto e é claro que a via precisou ser interditada diante do perigo de explosão. Antes disso, um container carregado de granito ficou caído por mais de 24 horas ali na região. Não é à toa que o local é conhecido pelos moradores e por quem passa por aqui como Curva da Morte. Naquele lado ali, precisa de um redutor de velocidade ou então uma placa dizendo curva acentuada. Tá tudo desse jeito aí. A Deus dará aí. Todo dia tem acidente aí. Algo precisa ser feito, né? Olha, gente, sobre o empresário, o corpo dele será velado em Linhares. Em Vila Velha, um carroceiro foi vítima de um acidente durante uma perseguição policial. Tudo começou quando o suspeito roubou uma moto em um shopping de Vila Velha. A polícia recebeu a informação e iniciou as buscas. Durante a fuga, o motociclista voou com a moto. O suspeito caiu e o veículo foi parar lá no meio do areal, onde estava o carroceiro. A moto, gente, bateu na cabeça do carroceiro, ele ficou em estado grave, foi socorrido para o hospital, assim como o suspeito que estava na moto também. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, depois de atendido e avaliado, ele será conduzido até a Delegacia Regional de Vila Velha para o registro da ocorrência. Um médico foi demitido pela Secretaria de Saúde de Vila Velha após se recusar a atender uma criança de 7 anos. Ele ainda teria agredido o pai da criança dentro de uma unidade de pronto atendimento. Rapaz, chego no médico aqui agora para ter a minha filha passando mal. Ele fala que... Aqui, ó. Você é doido? O que você quer? Você é doido? Você é doido? Eu sou doido, sim. Quem aparece no vídeo é o Vander. O pintor levou a filha Gabi, de 7 anos, porque ela estava sentindo dores na garganta. Logo que a consulta começou, segundo o pai da menina, o médico disse que o problema seria resolvido com água e sal. Ele começou já falando que eu não deveria ter levado ela porque eu tinha que ter tratado com água e sal em casa. Ela estava com a pulseira verde e falou assim, pulseira verde aí, ó,
não precisa nem de atendimento. Segundo Vander, não houve sequer exame e o médico a todo momento dizia que ele queria atendimento de graça. Falei com ele assim, mas você não vai tirar nem a máscara dela para examinar a garganta dela, ver o que tem? Aí ele falou assim, você não acha que você está exigindo muito por uma coisa que é de graça? Repare mais uma vez no vídeo. Enquanto o Vander e o médico saem do consultório, ao fundo podemos ouvir a Gabi gritando. Depois dessa situação, nós entramos em contato com a Prefeitura de Vila Velha, que informou que logo depois de toda a situação, a criança foi atendida e a queixa do pai, do Vander, foi recebida também. Informou que não compactua com esse tipo de situação. Isso não representa a gestão de saúde aqui do município e, por conta disso, o médico foi afastado. E ainda por cima, ele não vai mais exercer nenhuma função médica em nenhuma unidade municipal, em nenhuma unidade aqui de Vila Velha. Já o médico entrou em contato com o advogado e disse que com ele tudo será esclarecido e que vai, claro, entrar também com os trâmites legais para esclarecer o caso. Diante da situação, a criança agora está traumatizada. Ela já entra em pânico achando que vai ter a mesma cena lá. O mesmo episódio que aconteceu anterior vai acontecer lá. Depois de tudo, agora em casa com a família, vendo tudo o que aconteceu, revendo o vídeo, o Vander contou o que sentiu na hora e o que sente agora também. Eu me senti impotente. Naquele momento ali, a reação que eu tive foi a arma que eu tinha, que era o meu celular e filmar para proteger a minha filha. Eu sou uma gota no oceano, né, mediante a situação. Mas se essa gotinha cair, fizer uma onda e puder ajudar alguém, eu vou fazer. O Conselho Regional de Medicina diz que só se manifesta sobre casos que são oficialmente denunciados depois que sejam feitos todos os procedimentos legais e que em casos de indícios de infração ética será aberto um processo ético profissional. O médico denunciado tem garantido o direito à ampla defesa. Um problema na fiação da casa causou um incêndio que matou 2 crianças em agosto do ano passado na Serra. Pouco mais de 6 meses depois da morte das 2 crianças, a perícia da Polícia Civil concluiu que o incêndio no quarto dos irmãos Ícaro e Israel foi um acidente. O fogo começou dentro da parede do quarto, nos fios de uma tomada que apresentava problemas. Vi uma rachadura na parede e a rachadura saía estava com fuligem saindo da rachadura. Então nós resolvemos abrir essa parede e verificamos que toda a tubulação onde passava a fiação elétrica da casa, ela estava derretida, né? Foi consumida totalmente. O fogo iniciou de dentro para fora da parede. O incêndio aconteceu no dia 16 de agosto do ano passado. Era por volta de 5 horas da manhã quando as chamas consumiram o quarto onde os irmãos de 5 e 6 anos dormiam. O laudo apontou que eles morreram carbonizados, sem nenhum outro tipo de lesão. A gente concluiu que, infelizmente, foi um acidente mesmo, uma fatalidade que ocasionou a morte das 2 crianças, uma de 5 e uma de 6 anos. O laudo cadavérico foi bem conclusivo em apontar que não houve outras lesões nas crianças além das causadas pelo fogo. Elas morreram, infelizmente, pela carbonização. Então a gente descarta qualquer outro tipo de violência que elas pudessem ter sofrido. A perícia da Polícia Civil também identificou uma ligação clandestina na rede elétrica da casa que já estava com sobrecarga há alguns dias. Cerca de 48 horas antes do acidente, um princípio de incêndio tinha começado na tomada da geladeira, mas foi controlado pela família. A sobrecarga pode estar ligada ao estado da fiação. A fiação ela tinha várias emendas, né, no interior da parede, né, onde passava essa fiação. E, além disso, a tubulação onde a fiação passava, ela era uma tubulação plástica, né? Tipo essas de fazer irrigação de jardim, né? E essa tubulação, quando ela pega fogo, ela derrete e fica pingando, né? Então, isso facilita a propagação do fogo. E a gente percebeu com os laudos, né, feitos pela Polícia Civil quanto pelo Corpo de Bombeiros, uma série de irregularidades na ligação da parte elétrica da casa, como ligação clandestina, ligado diretamente à rede elétrica sem qualquer dispositivo de proteção, muitas emendas, o que acabou ocasionando essa sobrecarga
e o início do incêndio. No dia do acidente, a avó dos meninos e a irmã de 15 anos também estavam na residência, mas conseguiram sair sem ferimentos graves. Elas tentaram socorrer as vítimas, mas não conseguiram por causa das chamas. A conclusão da Polícia Civil é de que tudo foi uma fatalidade e ninguém será responsabilizado. 6 pessoas ficaram sob a mira de uma arma durante um assalto na Serra. Entre as vítimas estavam 2 crianças. Os bandidos pularam o muro de uma casa que fica em Manguinhos e nem o alarme inibiu os criminosos, que se dividiram em 2 grupos. Uma mulher de 67 anos foi a primeira a ser rendida. Ela foi obrigada a ir para o quarto junto com o marido de 73 anos. O filho e a nora do casal também foram rendidos. Os bandidos ficaram na residência durante meia hora e fizeram a limpa. Fugiram levando aparelhos eletrônicos e computadores, cordões, alianças celulares. Somente o carro das vítimas não foi levado. A PM afirmou que faz o patrulhamento na região e a Polícia Civil orientou que as vítimas registrem uma ocorrência em qualquer delegacia para que o caso seja de fato investigado. A seguir, sargento assassinado dentro do bar foi vítima de latrocínio. Aguarde o nosso retorno. Um agente financeiro capixaba foi condenado a 22 anos de prisão e ainda deve pagar 10 milhões de reais a uma das vítimas. Felipe Médici Toscano foi condenado 6 vezes por estelionato e ainda lavagem de dinheiro. A Justiça Estadual exigiu que ele pague a quantia de 10 milhões de reais a uma das vítimas a título de reparação pelos danos causados. O acusado está preso por dar um golpe em empresários capixabas. Felipe atuava como agente financeiro e se oferecia para agenciar empresários em aplicações em bancos no exterior. Ele recebia a quantia, mas não devolvia. Na sentença, a juíza ainda decretou a cassação do registro dele como agente autônomo de investimento. A mulher de Felipe Toscano também foi condenada a uma pena de 3 anos de reclusão por lavagem de dinheiro, mas poderá recorrer em liberdade. A polícia concluiu o inquérito da morte do sargento Romanha. As investigações apontam que os suspeitos não sabiam que ele era militar. Foi um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. 2 acusados estão sendo procurados. Dos 5 envolvidos na morte do sargento Romanha, que aconteceu no dia 16 de fevereiro, 3 já estão presos. Antônio Marcos Nery Teixeira, de 43 anos, Bruno Rocha Donato, de 21, e um adolescente de 17 anos. Ainda faltam ser capturados Alex de Almeida Gomes, vulgo Feinho, de 21 anos, e Glaudstone Pereira Ramos, o Gaguinho, de 33. Os foragidos são exatamente aqueles que executaram o sargento, usando inclusive a arma dele. Se trata mesmo de um latrocínio. Importante falar que 2 dos indivíduos maiores de idade já foram presos, 2 estão foragidos. A Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu o mandado de prisão preventiva na última segunda-feira, na região ali de Tararé e Maruípe, tentando localizar esses indivíduos. Não obtivemos êxito, eles tinham fugido das residências, mas continuamos aí atrás do encalço desses criminosos. Esperamos que a população denuncie onde eles podem ser encontrados. De acordo com o delegado Breno Andrade, o principal motivo deles terem escolhido aquele local é que o alvo principal do grupo, que seria uma distribuidora de bebidas lá em Cariacica, estava fechada. E mais, que eles ouviram boatos de que o dono daquele bar em Joana d'Arc mexia com agiotagem, portanto, tinha dinheiro no local. E mais, explicaram que não mataram o policial militar por ser PM, não. Acharam até que ele era segurança do local. O policial militar não foi, naquele momento, identificado de fato como um agente da lei. Infelizmente, ele reagiu na situação e um dos criminosos efetuou um disparo de arma de fogo quando dessa reação. Posteriormente, outro criminoso, identificado ali como Glaudstone, vulgo Gaguinho ou Gal, deu o chamado confere, ou seja, o policial já sem reação efetuou mais 2 disparos de arma de fogo ali na região da nuca desse policial, que demonstra a covardia com que esses criminosos agiram. O delegado confirmou uma suspeita. O adolescente que se apresentou com 2 das 3 armas usadas no crime não atirou. Ele estava no dia, mas a polícia descobriu que foi usado para atrapalhar as investigações. Os atiradores foram Alex de Almeida, que foi quem primeiro efetuou o disparo no sargento, e Glaudstone, que efetuou já disparos
com o sargento ao chão. Agora, o delegado pede ajuda para encontrar os 2 foragidos. A gente pede à população que agora denuncie através do 181, você não será identificado e a Polícia Civil vai atrás desses criminosos para, de fato, prendê-los. Eles estão sendo divulgados aqui, a foto e a qualificação, porque eles já foram denunciados e já são réus no processo. Eles serem aí, de fato, processados e julgados por latrocínio e por associação criminosa. A seguir, 3 pessoas são detidas suspeitas de depredar prédio no centro de Vitória. A gente já volta com todos os detalhes. Esse aqui foi o material apreendido com os suspeitos de arrombar um prédio no centro de Vitória. É mais um imóvel vazio que tem sido depredado por criminosos. 2 homens estão em frente a um prédio no centro da capital. Um deles força a porta do local. Um já está com um painel elétrico na mão. Ele sai andando normalmente. 4 horas depois, outros criminosos aparecem e invadem o mesmo prédio. Eles saem do local com vários objetos nas mãos. Um carro estaciona. Outros 2 homens saltam. Um homem sai com cabos de eletricidade na mão. O veículo faz uma outra manobra. E o que foi furtado no prédio é colocado dentro do carro. O entra e sai do imóvel se repete outras vezes. O prédio invadido é esse aqui, que fica na Rua da Alfândega, no centro de Vitória. O local está desativado há cerca de 10 anos. Aqui já funcionou um banco, mas desde então, como está vazio, ele tem servido de alvo para criminosos. Quase sempre eles arrombam aqui o cadeado e têm acesso ao interior do imóvel. Lá dentro eles furtam de tudo, desde pia de banheiro até painéis de energia. Eles saem por aqui e quase sempre ficam impunes. Dessa vez, 3 dos bandidos foram contidos por comerciantes que acionaram a polícia. Eles afirmam que se sentem impotentes, porque em diversas situações os criminosos acabaram sendo soltos. Não dá nem questão mais de prejuízo financeiro, é uma questão de moral. Eu tenho vergonha dessa situação. Revoltado, um comerciante da região acertou em cheio uma paulada em um dos invasores, no momento em que ele saía do prédio. O cara não aguenta mais. A gente passa aqui à noite e não vê polícia circulando, guarda circulando, sabe? Então fica uma coisa complicada para quem é comerciante, para quem reside também no centro de Vitória, não somente o comerciante. Fica difícil, a gente está abandonado. Olha, eu como capixaba, eu tenho esse mesmo sentimento. A gente vê praticamente diariamente o centro, a história capixaba sendo depredada. Cada hora eles levam alguma coisa de um prédio. É um absurdo a gente continuar vendo essa cena, gente. No centro de Vitória, isso não existe. A nossa história está indo embora. Olha, a Polícia Civil afirmou que o homem de 32 anos preso hoje cedo foi autuado em flagrante por furto qualificado e ainda resistência. E ele será encaminhado ao presídio. Porém, 2 suspeitos detidos no domingo foram ouvidos e liberados por não estarem em situação de flagrante. É um absurdo, algo maior tem que ser feito ali, né? Bom, a gente encerra o TN2 de hoje. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã.